pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu trago aqui para vocês o 1984 de George Orwell, a recomendação de leitura que foi publicada pela primeira vez em 1949, um ano antes apenas da morte do autor. Ele é um clássico moderno, mais assustador do que qualquer monstro alienígena ou demônio devorador de gente que vem para incomodar o ser humano na Terra. Ele é um clássico moderno que tem como principal vilão um Estado totalitário. Na obra você acompanha a vida de Winston Smith, que é um funcionário público como milhões de outros que existem nesse universo, e ele é um funcionário do Ministério da Verdade, porque lá as palavras são desvirtuadas e deturpadas, e apesar de trabalhar no Ministério da Verdade, ele é responsável por reescrever a história, apagar pessoas e modificar o passado da forma que for conveniente para o partido. Partido esse que é um partido socialista que governa com mão de ferro, não perdoando qualquer forma de pensamento dissidente ou qualquer forma de pensamento que vá contra os dogmas do partido, que é o socialismo, o socing, que é um termo criado pelo autor para o socialismo inglês. Ele vive uma vida amarga, descontente, percebendo que alguma coisa está muito errada, ele vê que o povo é muito oprimido, isso incomoda, mas ele não externaliza, ele tem medo de falar isso porque qualquer forma de pensamento dissidente é reprimido com mão de ferro. Qualquer forma de moto do caralho. Qualquer forma de pensamento dissidente é reprimido com mão de ferro nessa realidade que é completamente construída e fabricada conforme os interesses da classe dominante. E de todas as tecnologias que são demonstradas, né, nas obras da literatura, essas obras meio proféticas, tem uma que me assusta muito. Ela é presente na literatura de George Orwell. É óbvio que vocês podem pensar que eu vou falar da teletela, que é aquele dispositivo que fica filmando os membros do partido 24 horas por dia em suas residências e que capta todos os sons, mas não é da teletela que eu vim falar aqui. Vocês podem fazer até um paralelo com os celulares que estão aí filmando e vendo e escutando tudo aquilo que é dito pelo proprietário do aparelho, ou quem está perto. Mas eu vou falar agora de uma coisa que ela é citada muito rapidamente na obra, que são as músicas. As músicas nesse universo, elas não têm mais a mão humana na composição. Você coloca umas palavras aleatórias numa máquina e, como num passe de mágica, a partir dessas palavras é composta uma música sobre aquele tema. E não tem mais a mão humana na sua composição, porque a arte, como todo mundo sabe, a arte pode ser vista como uma forma de subversão, uma forma de protesto. A arte sempre foi utilizada para criticar governos, criticar personalidades, criticar países. E como o pensamento nesse universo é algo maléfico, como o pensamento é em qualquer universo algo maléfico para as classes dominantes, a arte e o pensamento são demonizados nesse universo. Então não existe mais arte, não existem mais artistas, não existe mais classe intelectual. Tudo que existe são uma massa acéfala que é manipulada conforme os interesses do partido. Se vocês lembrarem do vídeo anterior, eu falo bastante de ChatGPT, de como algumas funções e algumas profissões estão a perigo de forma quase que imediata por causa da utilização dessa ferramenta. Para vocês terem uma ideia, eu li que alguns memorandos internos de empresas já estão sendo redigidos apenas pelo ChatGPT. As pessoas colocam as palavras-chave, divulgam os resultados e jogam na ferramenta. Se cria o texto em cima disso e ele pode passar por uma pessoa de forma completamente despercebida. No universo de 1984, as coisas são um pouco diferentes, porque nesse universo é completamente reprimido qualquer forma de pensamento. Qualquer tipo de tentativa de contestamento da verdade do partido é rechaçada de forma instantânea. Inclusive, eles utilizam o termo vaporizar quando a pessoa simplesmente desaparece do seu local de trabalho ou da vizinhança de uma hora para outra sem explicação, e todos que estão em volta agem como se aquilo não tivesse acontecido e aquela pessoa nunca existiu, porque qualquer tipo de questionamento pode ser visto pelo partido como uma forma de subversão. Para você ter uma ideia de como é o nível de alienação das pessoas no universo de 1984, eles têm um slogan que exemplifica bem a linha de pensamento e a deturpação das palavras, a deturpação dos significados. O slogan do partido diz o seguinte: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Qualquer paralelo com o que a gente está vivendo hoje não é coincidência.
você vê uma massa cada vez mais alienada, uma massa cada vez mais subjugada nas suas vontades, ela é reduzida a seus instintos mais básicos, porque a pessoa, quanto mais simples, mais simplificada, mais facilmente ela é manipulada. A pessoa que está preocupada com o que vai comer no dia seguinte, ela não fica preocupada em como ela está sendo tolhida na sua capacidade de pensamento, na sua capacidade de questionamento. Então, quando você olha para um sistema de governo e pensa, pô, cara, como esse governo deu errado? Na verdade, ele não deu errado, na verdade, ele deu certo para as pessoas interessadas naquela forma de governo, porque não é simplesmente incompetência ou burrice, na verdade, esse governo deu certo para os interesses de quem o governa, para os interesses de quem é a classe dominante. E o Winston trabalha no Ministério da Verdade, que é o ministério responsável por falsear. Inclusive existem outros ministérios cujo o nome não condizem nada com a sua finalidade. Por exemplo, o Ministério do Amor, que é onde existem os interrogatórios e as torturas das pessoas subversivas, consideradas subversivas. Muitas vezes as pessoas são denunciadas pura e simplesmente por paranoia. No decorrer do livro, uma pessoa está andando na rua com um calçado diferente do que as pessoas utilizam normalmente e essa pessoa é denunciada por um transeunte dizendo que aquilo não é um calçado da Oceânia, aquilo é um calçado da Lestásia, um outro país. E essa pessoa é presa e ela some simplesmente porque o seu calçado era diferente do utilizado comumente. E é nesse clima de paranoia, é nesse clima de insatisfação e deturpação da realidade que vivem essas milhões de pessoas, percebendo muitas vezes que alguma coisa está errado, mas não tendo coragem de externalizar aquilo que percebem como errado, para que não sofram nenhum tipo de retaliação, para que não sofram nenhum tipo de perseguição do governo. Inclusive o autor, ele nasceu antes da tomada do poder pelo partido, ele lembra de quando ele era criança, que as coisas eram diferentes. Em um determinado momento ele fala que ele lembra dos helicópteros, embora o partido tenha dito que foram eles quem criaram os helicópteros, mas ele lembra de ser criança e ver um passando por cima da sua casa. Ele sabe que as coisas estão erradas, mas as pessoas não têm coragem de questionar. Ele conversa com um velho, um senhor de idade, que faz parte do proletariado, que é a grande massa da população. E esse senhor fala que conheceu um capitalista, viu um capitalista de perto, coisa que é tido como bicho-papão pelas pessoas da Oceânia, e que inclusive deu um soco em um, fazendo Winston questionar mais ainda a realidade que vive, porque para ele os capitalistas eram como demônios intocáveis que se você chegasse perto você seria desintegrado no ar. O que é mais incômodo para as pessoas que vão ler essa obra é saber que tudo nessa realidade é fabricado. Até os contra-revolucionários, pode ser que eles nem existam, pode ser que eles sejam só um produto do Estado para dizer que existem pessoas para instigar paranoia, que existe alguém que está querendo derrubar o governo e fazer com que tudo vire o estado de barbárie que era antes do partido. Como se o partido fosse um sinônimo de um bastião da verdade, da moralidade. É nesse clima de loucura que se desenrola essa obra, é nesse clima de loucura que se passa toda a história. Existem momentos de esperança que mostram que o partido se preocupa com os subversivos verdadeiros, as pessoas que realmente contestam o partido, que têm capacidade de liderança, é gasto muito esforço para fazer com que ela se dobre ante as vontades do partido, e isso dá um pouco de esperança porque significa que não é raro que aconteça das pessoas se voltarem contra o partido. A única coisa é que esses casos são abafados, as pessoas realmente subversivas, elas não são mortas, elas são submetidas a um tratamento que faz com que elas se dobrem ao partido. Só que a partir disso você percebe que a força que o Estado usa para dobrar essas pessoas realmente contra-revolucionárias é muito grande, e isso faz pensar que em algum momento vai surgir uma contra-revolução, algumas pessoas de uma vez só, porque é isso que se faz necessário, é que várias pessoas ao mesmo tempo acordem desse transe, dessa dormência que o partido impõe na população para que aconteça uma contra-revolução que
se tire do poder esse partido totalitário. Essa coisa horrível, essa situação terrível onde essas pessoas vivem, ela termina de uma forma meio desesperada, meio desalentadora, mas se você prestar atenção, ela tem um fiapo de esperança no final do livro. Então, essa aqui é a recomendação dessa semana. George Orwell, 1984, tem a ver com o vídeo da semana passada falando sobre o Sapiens. Por favor, se você gostou desse vídeo aqui, se você gostou do que ouviu, se você gostou do que eu falei, se você chegou até aqui, é porque o vídeo foi proveitoso, então deixa aí o seu curtir, o seu gostei, se inscreve no canal. Dá uma olhadinha nos outros vídeos aqui, o canal é recente, mas já tem alguma coisa publicada. E dá uma olhadinha no vídeo de Sapiens, que eu acho que tá bem interessante. E então é isso aí, valeu, até semana que vem, tchau!